Hoje nós vamos falar a respeito de como Deus trata a nossa desobediência. Repete comigo, como Deus trata a minha desobediência. Mais uma vez, como Deus trata a minha desobediência. Nós vamos falar a respeito de causa e efeito. Para toda ação existe uma reação. E o interessante é que quem é frequentador de igreja acha que é 100% obediente. E na maior parte dos casos, o que nós vemos é que quanto mais religioso, mais desobediente a pessoa é, por conta de uma raiz de orgulho, arrogância, prepotência, soberba, presunção. E nós precisamos trabalhar algumas coisas em nosso caráter, em nossa personalidade, em nosso temperamento, e permitir que o Senhor forje em nós uma outra identidade. Você sabia que uma das características, se não a mais forte, é que quando alguém se converte, ela muda, ela é transformada. Se não há mudança e não há transformação, não houve conversão, não houve metanoia. Então nós precisamos permitir que Deus nos trate segundo a sua benevolência, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor. Então guarde isso. Por mais espiritual que você ache que é, em alguns pontos você está sendo desobediente. E é exatamente aí que mora o grande perigo. Hoje nós vamos falar de um homem chamado Jonas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, ou para longe da vontade de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca.
Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois haviam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nós estamos falando de Jonas. Jonas não é qualquer um. Jonas é um profeta, é um homem de Deus. Ele temia o Senhor. E num determinado momento, ele fraquejou e também desobedeceu. E toda desobediência, ela tem uma consequência. E esta consequência, ela pode te afetar no momento ou pode te afetar por toda a vida. Ela pode marcar a tua história e pode interromper o propósito de Deus para a sua vida. Imagina que Jonas era um homem de oração, de jejum, ele buscava Deus, ele era conhecido onde morava, e Deus confiava em Jonas, e para esta missão especial, ele fala no coração deste homem de Deus, para que ele pudesse ir pregar a palavra em Nínive. E tem gente que não sabe por que ele se acovardou, porque ele resolveu comprar a passagem com o dinheiro que Deus lhe deu para o lugar errado. Em vez de ele comprar a passagem para Nínive, ele comprou para Tarsis. Imagina só que Deus te dá recursos para uma coisa, e você usa este recurso para outra coisa, ou seja, a desobediência é como uma corrente, um gomo está amarrado a outro gomo, e assim, cada elo unido vai formando uma grande corrente. Uma desobediência vai provocar outra desobediência, uma mentira vai precisar de uma outra para reforçar a primeira. E assim a corrente vai sendo formada, elo a elo. E o diabo, ele é perito em fazer isso. O diabo, ele tenta confundir. Por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, aquilo que Deus tem para a sua vida, é claro, é objetivo. Você sabe o que é. E por conta disso, nada vai demover você do propósito. Você vai confiar em Deus. E o interessante é que falar que confia é fácil. Quando está tudo bem na nossa vida. Quando não tem nenhuma tempestade. Quando o mar está calmo. Mas quando de repente vem a tempestade, mar bravio, revolto, vento sopra contra a maré, e o barco da sua vida é agitado de um lado para o outro, aí você vai questionar Deus. Aí você vai fazer perguntas que não vão ter respostas. Você vai ser atacado para sentir dúvida, incredulidade e descrença. O propósito do diabo, quando ele te tenta para te confundir, é para que você caia no engano. E a Bíblia diz que nós não seremos enganados e nem confundidos. Diga aí, eu não serei enganado e nem confundido. Para Deus não tem
desobediência pequena. Para Deus não tem desobediência grande. Para Deus não tem desobediência média, mediana. Desobediência é desobediência. Desobediência é a quebra de um princípio. E quando você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar lá na frente. Então aqui falamos de um homem chamado Jonas, profeta, de oração, jejum, vida consagrada, um homem que Deus confiava e que num determinado momento ele vacila por conta do medo. Sabe por quê? Deus manda ele para um lugar onde ninguém queria ir. Quando Jesus fala com os seus discípulos, ele diz: eu vos envio para o meio de lobos. Lobos selvagens, lobos devoradores. Eu vos envio para o meio de lobos. A pessoa até então estava animada em pregar o evangelho, porque ela achou que seria elogio, tapinha nas costas, aplauso, os irmãos chamando para tomar café, almoçar, jantar, churrascada. Mas a pregação do evangelho consiste em oposição. E Jesus nos exorta dizendo que o reino de Deus é tomado pela força. Então nós devemos entender isso e pedir espírito de coragem, ousadia, intrepidez, valentia, para que possamos cumprir o propósito, para que não fraquejemos em determinados momentos. Entenda, muitas vezes é difícil você ser crente dentro da sua casa. Muitas vezes a oposição está lá, e se chama marido, e se chama esposa, e se chama filho, e se chama filha. Muitas vezes o que pega está ali morando com você, debaixo do mesmo teto, e você não compreende o porquê que tudo isso acontece com você. Deus permite, porque assim Ele vai forjar em você o caráter, a personalidade restaurada, o temperamento controlado pelo Espírito e a nova identidade em Cristo Jesus. E nós convivemos com pessoas extremamente difíceis. São pessoas não amáveis, são melindrosas, sensíveis, vamos mais além, hipersensíveis. Elas se abalam por um olhar, por um comentário, por uma palavra, por uma crítica. É assim que o diabo paralisa alguém. Ele fere na alma quando a pessoa é almática. Ela vive por emoções e sentimentos. Você não pode ser almático. Você deve aprender a se restaurar pela palavra revelada. O Espírito Santo, Ele quer tratar estas áreas na sua vida. Sabe por quê? Você é filho amado, você é filha amada. Mas quando você se deixa ferir, Deus não pode mais te usar, porque agora é o diabo que vai te usar. Porque agora você ficou com raiva. Porque agora você ficou ressentido. Porque agora você ficou chateado, aborrecido, amargurado.
porque agora você ficou enciumado, porque agora você sentiu aquela pitadinha de inveja, porque agora você quer disputar, concorrer, competir. E no reino de Deus nós somos chamados para ser um. Embora muitos, somos um só corpo. Nós precisamos do Espírito Santo para viver o amor de Deus. Caso contrário, eu não vou te aceitar, você não vai me aceitar, eu não vou gostar de você, você não vai gostar de mim, e a nossa convivência vai ser praticamente impossível. Deus quer que a sua igreja esteja sempre aliançada. Por quê? Quando o diabo tocar em você, está tocando em mim. Quando o diabo tocar em mim, está tocando em você. E quando o diabo tocar na igreja, está tocando no Senhor Jesus. E a guerra vai ser feia. Aleluia. Então nós precisamos nos comparar um pouco a Jonas, entender a sua humanidade. Então ele foi chamado para ir para um lugar terrível. Diga aí, terrível. O povo daquele lugar era cruel, implacável, assassinos, frios. Para você ter uma ideia, eles faziam pirâmides com cabeça humana, com crânios. Quem se atrevia a se levantar lá como voz, era morte certa. Aí Deus diz para esse pobre coitado Jonas: vai, eu quero que você vá pregar. Ele falou: vou, eu quero que você leve a minha palavra. Pode deixar, Senhor. Você vai fazer com alegria no coração sempre. Posso contar com você, Jonas? Sim. Você sabe para onde é? Não, Senhor. Mas aonde quer que seja, eu prometo ser fiel e leal. Tá bom, Jonas, está aqui o dinheiro para você comprar passagem. Ele abriu a carteira, guardou dentro e falou: é para onde? É para Nínive. Ele disse: hã? Nínive? Hã? Nínive. Nínive. O senhor quer me mandar para Nínive? Só quer que eu pregue para eles. O senhor quer fazer uma obra em Nínive? É o Hulk que está aí ou não? É? É o mini Hulk? Ô meu filho, saudade. Eu falei: se não for, é o irmão gêmeo dele. Eu vi a foto, ele estava jogando lá em Brasília, agora está aqui em Bragança. Imagina só, nós somos assim. Deus, eu vou ser fiel, Deus, eu vou ser leal, pode contar comigo. Prega para o teu marido. Não, para o meu marido eu não prego, ele não me ouve. Mas não é para pregar com palavras, é para pregar de boca fechada. Não, de boca fechada eu não aguento. Meu marido é usado pelo encardido, pelo capiroto, pelo chifrudo. Eu não fico quieta com o meu marido. Mas é assim que você vai ganhar o seu marido. Está lá na carta de Pedro. Você vai ganhar o teu marido de boca fechada. Você vai pregar para ele de boca fechada. Você vai ser a melhor esposa que pode ser. Sabe o que é isso? Sacrifício por amor a Jesus. E esse amor vai constranger um dia essa pessoa. Espero que não seja tarde demais.
Porque tem gente que só muda depois que a outra morre. Tem gente que só muda depois que a outra parte. Aí vai reconhecer as qualidades, o sacrifício. E esta palavra é para que a gente acorde. Você vai ganhar o teu marido com sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. A pessoa tem vontade de botar veneno na comida dele. Fala, não, vou fazer para ele a comida que ele mais gosta. Minha mãe sabia a comida que meu pai mais gostava. Nordestino, ele gostava de carne de panela, costela com batata. Queria ver o homem feliz. Era comendo carne com batata e farinha de mandioca. Ele gostava de comer jabá frito, com farinha de mandioca. Ele gostava de comer aquele peixe salgado, como é que chama? Não é bacalhau. Não tem outro nome. Alite. Tipo alite. Com farinha de mandioca. Nordestino é tudo com farinha de mandioca. Mineiro é tudo com farinha de milho. Então a mulher sabe, ela sabe do que o marido gosta. E sabe também do que ele não gosta. E a mulher que não tem sabedoria faz da vida do homem um inferno. E a sua casa tem que ser um pedacinho do céu. Não pode ser um puxadinho do inferno. Eu sei que muitas vezes você perde a estribeira com teu filho. E ele pede para levar umas palmadas. Mas você vai conversar. Vai derramar amor. Se precisar disciplinar, vai disciplinar. Mas a graça de Deus tem que tomar conta da sua casa. A sua casa tem que ser diferenciada. Nós precisamos ser o exemplo para o mundo. A Bíblia diz que nós devemos ser luz para o mundo, sal fora do saleiro. Então a gente tem que saber o que pensa, tem que saber o que sente, tem que saber o que fala. Imagina a crise que deu na vida de Jonas nessa hora. Ele toma o busão e vai até o porto, compra passagem para Nínive ou para Tarsis. Espera aí, palavra é palavra. Quer saber de uma coisa? Eu vou levar a mesma palavra, o mesmo esboço, o mesmo juiz de Deus, eu vou levar lá para Tarsis. Tá bom. O erro do comandante do barco foi aceitar qualquer passageiro. Toma cuidado com quem embarca na tua vida, porque o barco da tua vida pode afundar por causa disso. Não é todo mundo que a gente traz para perto. Não é todo mundo que a gente traz para junto. Não é todo mundo que você leva para dentro da sua casa. Não é para todo mundo que você vai confessar alguma coisa. Tem gente que é bom para descontrair, rir, se divertir, contar piada. Mas você não pode abrir uma empresa com ele. Até ali, ele foi boa pessoa. Dali para frente, só a graça. Então nós temos que ser seletivos e ter discernimento. Então cuidado com quem entra na embarcação da tua vida, porque esse barco pode afundar. E aí, ele compra passagem para Tarsis. Tranquilão. Deus é bom. Sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia.
Glória a Deus. Só que no meio do caminho, Deus manda uma tempestade, o vento começa a soprar, o mar começa a se agitar, o barco quase quebrou no meio, e diz a Bíblia que foi Deus que mandou a tempestade. E você percebeu que toda tempestade, a gente ora e repreende, como se fosse o diabo que estivesse balançando o barco? E você tem que fazer uma avaliação. Por que isso está acontecendo? É por permissão de Deus? É o próprio Deus saculejando o barco? Ou é o diabo? Olha só o que foi que aconteceu. Muitas vezes a gente vai lidar com o efeito e não a causa. A maior parte de nós somos assim, não é? Tem alguma situação, alguma adversidade, alguma circunstância, a gente quer resolver do nosso jeito. O que a gente faz? Vamos lidar com o efeito e não com a causa. Esse é o nosso maior problema. A gente tem que aprender a lidar com a origem do problema, com a causa, e não com o efeito. Ou seja, aquilo que fazemos é um paliativo, é algo só para aliviar momentaneamente, é para suavizar. E o que eles fazem? No desespero, eles começam a jogar as cargas para fora do barco. Ou seja, eles procuram fazer aquilo que era mais lógico e mais prático. Olha só o que diz no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, ou melhor, um pouquinho antes, versículo de número 5 ainda. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Só que é o seguinte, a causa aqui era espiritual. Diga comigo, a causa aqui era espiritual. Você está conseguindo entender que tem coisas que a gente provoca, que é a gente mesmo que faz, aquelas burrices que a gente não gosta de assumir e nem de admitir, mas tudo começa de uma forma natural e depois pode se tornar algo espiritual, porque aquilo vai te trazer uma prisão, você vai ficar refém daquilo. Então imagina, nós vamos jogar no mar as cargas. Eu conversei com um irmão, muito querido, ele foi líder na nossa igreja. Um dia ele chegou e ele disse assim, eu estou vivendo uma grande pressão no meu casamento, e eu estou vivendo uma grande pressão no meu trabalho, e eu estou vivendo uma grande pressão na faculdade, e eu estou vivendo uma grande pressão no meu ministério na igreja. E eu falei, como é que você quer resolver isso? Ele disse, eu vou abrir mão do meu ministério. Ou seja, ele jogou no mar aquilo que ele achava que era dispensável. Isso não tem muita importância para mim, tanto faz como tanto fez. Ele abriu mão de Deus, ele abriu mão do seu chamado. Enfrentamos pressão quase todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Muitas vezes a coisa se intensifica, e tem hora que a gente pensa que não vai aguentar. Mas eu quero te falar, o carvão só se torna diamante debaixo de muita pressão. Então a pressão, ela vai aprimorar o teu valor.
Sabe o que significa? Vai te empoderar, vai te tornar mais forte. Então Deus está fazendo uma obra linda na tua vida, mas Ele precisa lidar com as tuas fraquezas, com as tuas inseguranças, com os teus medos, com as tuas deformidades, com as tuas insanidades, com as tuas incoerências, com as tuas crises, com os teus conflitos. Diga: eu deixo, Senhor. Sabe por quê? A maior parte das vezes nós não deixamos. Eu sou mais obediente, eu sou mais justo, eu sou melhor. E Deus, Ele vai remexer, Ele trabalha a nossa estrutura interna, e depois Ele põe tudo no lugar, se você permitir. Mas tem coisa que Ele tem que tirar da tua cabeça, Ele tem que tirar do teu coração, Ele tem que tirar da tua boca, Ele tem que tirar da tua vida. Jonas não deixou de ser um homem de Deus por conta do seu escorregão. Ele se converteu mais ainda depois da lição que aprendeu. Como é que você lida com as crises do seu dia a dia? Reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando, blasfemando. Sabe como é que você lida com as crises do seu dia a dia? Se tranca com Deus. E vou fazer uma pergunta aqui: quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não busca mais a Deus? Quanto tempo faz que você não pega na Bíblia para ler? Quanto tempo faz que você não jejua mais? Só jejua para fazer exame, tirar sangue. Quanto tempo faz que você não dizima, não oferta, não semeia? Que você não cuida mais da igreja que o Senhor te deu para cuidar? Quanto tempo faz que você não se senta aqui para dizer: fala, que o teu servo ouve? Mexe com a minha estrutura, Senhor, mexe com o meu psicológico, porque do jeito que eu estou, Senhor, eu não sei onde eu vou parar. Do jeito que eu estou, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Do jeito que eu estou, eu sei que eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, porque perdi os princípios, porque não temo mais o teu nome, porque os teus valores não são mais valores para mim, porque agora qualquer paixão me diverte. O que eu quero é ser feliz. Por quê? Porque a vida te bateu forte e você culpa Deus. Ao invés de você buscar Deus para ser curado, você vai abrindo ainda mais a sua ferida, até o ponto de não suportar mais a angústia e a dor. E diz a palavra que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, 5, né? E tendo-se deitado, dormia o sono profundamente. Sabe que sono é esse? É o sono do descaso, é o sono da indiferença. Por que você acha que a pessoa bebe e enche a cara? É para fugir da realidade. Por que você acha que ela se droga? É apenas para curtir o barato? Não, é para fugir da realidade. Mas tudo isso são prisões que se estabeleceram. E para sair da prisão, você precisa entender que é prisioneiro, porque senão você não vai querer sair da onde você está, para ir para onde o Senhor tem como destino para você.
6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando descobriram que a causa era Jonas, o jogaram no mar, ou seja, eles eliminaram a causa. Sabe qual é o nosso problema? A gente não elimina a causa, a gente trabalha com efeito. Então, olha só, vira e mexe, os problemas em casa são sempre os mesmos, as brigas são sempre pelas mesmas coisas, as discussões. Os desentendimentos. Analisa para você ver, a gente cai sempre no mesmo buraco. É sempre a mesma situação. Então eu preciso tratar isso. Eu preciso fazer um balanço da minha vida e dizer: espera aí, isso aqui está se repetindo na minha vida ano a ano. Eu preciso quebrar esse ciclo vicioso. Eu preciso trazer para a minha vida um ciclo virtuoso. Eu não posso permitir, eu não posso aceitar. Sabe por quê? Deus não te fez para viver uma vida medíocre, uma vida sem alegria, sem prazer, sem realização plena. E isso só vai acontecer quando você consagrar a tua vida ao Senhor de novo. Então disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, porque estavam diante de um homem de Deus, de um profeta, e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele falou, e disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A tua vida não está assim? A tempestade não parece que está piorando? O casamento parece que descambou. Pastor, eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. A gente não se relaciona mais. Somos como dois irmãos dentro de casa. Cada um dorme em lugar separado. Nossa vida é assim agora. Ou seja, o divórcio vai acontecer. Por quê? A tempestade está aumentando, e você está permitindo, e você está deixando. Você tem que interromper isso. Você tem que ter essa percepção. Com os filhos do mesmo jeito, no trabalho do mesmo jeito, na igreja é do mesmo jeito. Ou você acha que o diabo não vai sacolejar o barco porque você está dentro da igreja? É por isso que tem muito crente doente que não quer fazer nada na obra de Deus. Pastor, eu quero entrar, assistir o culto e ir embora. Eu quero ser invisível. Eu não gosto nem que as pessoas me cumprimentem. Teve um casal que saiu da igreja porque os irmãos cumprimentavam eles. Eu não quero, pastor, que me cumprimentem. Eu não gosto nem de abraço e nem de beijo. Olha como a pessoa estava ferida. Eu não quero que me dê boa noite, a paz do Senhor. Eu não quero que ninguém fique em cima de mim. Ô irmão, tudo bem? Da onde você é? Não quero aproximação. Você percebeu o estrago? O mar vai ficando cada vez mais tempestuoso.
mais agitado. Aí a pessoa vive sozinha, reclusa, isolada, não tem amigos, não tem amigas, não tem ninguém. E Deus vai permitindo. Por quê? É um cabo de guerra. Deus puxa de um lado, você puxa do outro. Quem você acha que vai vencer? Deus. Então vai para a cruz mais cedo. Cede. Se humilha. Não deixa a tua vida piorar. Não deixa estragar mais do que já está estragado. Porque nós estamos falando de salvação, vida eterna. Aí você diz, pastor, mas nós somos pecadores. É verdade. Como dizia Paulo, dentre os pecadores eu sou o maior. Então eu posso falar isso para vocês, dentre os pecadores, eu como pastor, eu sou o maior. Mas eu amo a Deus. Eu quero ser diferente. Eu quero resistir às tentações. Eu quero vencer o pecado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E eu sei que você também. E é por isso que nós estamos aqui, ouvindo esta palavra. Para que haja cura. Para que haja libertação. Para que haja restauração na nossa vida. Para que a gente possa vencer a desobediência. Porque a desobediência também é um pecado. Eu quero buscar Deus quando eu quero. Não é Deus que estabelece o meu destino, sou eu. Não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu vou fazer do meu jeito. Do jeito de Deus não adiantou de nada. Eu tentei ser bonzinho, eu tentei ser boazinha. Eu sempre disse amém para tudo. Eu sempre concordei. Mas agora acabou. Agora eu vou ser assim. Aí você se torna o pior de você. Mas no fundo você diz que é o melhor de você. Para justificar aquilo que a gente tenta esconder. Porque é uma autoproteção. Ninguém quer ser visto na sociedade como um perdedor. Mas no reino de Deus funciona assim. Para eu crescer, eu preciso primeiro descer. Para eu ganhar, eu preciso primeiro perder. Para eu viver, eu preciso primeiro morrer. E eu quero te falar. Deus, Ele olha para nós com olhos de amor. Ele não olha para você como um perdido, Ele olha para você como um salvo. Ele não olha para você como um doente, Ele olha para você como um curado. Ele não olha para você como um pobre, Ele olha para você como um próspero. Você é filho, você é filha. Em nome de Jesus. 12. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio toda esta grande tempestade. Eu sei. Olha só, ele não teve coragem de ir para Nínive, mas agora ele está tendo coragem para se sacrificar. Não sei o que passou na cabeça de Jonas, mas eu acredito que ele pensou: vou me jogar no mar, do jeito que está, eu vou morrer. Eu vou morrer. Agora, Deus quer profeta vivo ou profeta morto? Aí ele mandou um grande peixe, o peixe engoliu Jonas. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe. Imagina só, com aqueles alimentos
no processo de digestão, aquele ácido estomacal, aquele fedor, tudo aquilo que o grande peixe tinha comido, ali estava Jonas, dentro do ventre do peixe, mas ele estava protegido. Deus mandou esse peixe para dar carona para Jonas, mas foram 3 dias de quebrantamento. Aprenda isso. Não faça apenas um quebrantamento em uma oração. Aprenda a se quebrantar durante um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Eu quero fazer um mês, Senhor, de quebrantamento. A palavra fala sobre o quebrantamento, é esmiuçar, despedaçar, quebrar, tornar em pó. É cara no chão. Aí você vai ver se a coisa não muda. Chegou uma hora, ou Jonas saía pela porta da frente, pela boca do peixe, ou ele saía pela porta de trás. A escolha era dele. Ele podia se transformar em comida de peixe, e ele ia sair pelos fundos. Gente, Jonas se converteu dentro da barriga daquele peixe. Mas é interessante que o temperamento de Jonas era explosivo, esfuziante. Ele brigava com Deus, e ele ficou com tanta raiva daquele povo de Nínive, que ele anunciou o evangelho, dizia que Deus ia destruir todo mundo, e ele queria que Deus destruísse mesmo. Só que o rei ouviu a palavra, começou a jejuar, deu ordem para todo mundo do palácio jejuar, todo mundo da cidade tinha que jejuar, os adultos, as crianças e até os animais. Sabe o que aconteceu? Nínive se converteu, e ele ficou revoltado porque Nínive se converteu. Tem gente que você ora e você quer que o juízo de Deus se estabeleça, mas Deus levanta aquela pessoa. É assim que Deus faz. Ele muitas vezes nos contraria, mas tudo isso é tratamento de Deus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, diga comigo: Pai, eu não sei em que área eu preciso ser tratado exatamente, mas eu sei que a embarcação da minha vida está sendo agitada. Eu sei que tem coisas que não estão dando certo, e eu faço de tudo para a coisa mudar e não muda. Agora eu entendo que não é pelo meu braço, pela minha força da carne, mas é pelo teu poder e pelo teu Espírito. Por isso, Deus, neste momento eu quero entregar a Ti as minhas crises, os meus conflitos, aquilo que me leva a ter um coração resistente. Eu quero Te pedir perdão, porque muitas vezes eu sou cabeça dura, teimoso e rebelde. Deus, eu preciso e tenho que mudar, não só para o meu próprio bem, mas para o bem das pessoas que convivem comigo, mas principalmente porque eu fui chamado para anunciar as boas novas. Eu vivo neste tempo profético com um propósito, e hoje, aonde eu ando, eu não posso dizer que eu sou crente, porque não dou testemunho. Eu sou a vergonha do Teu Evangelho. Mas Senhor, Tu sabes o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, quando ninguém está me vendo. Me perdoa pela minha desobediência, me perdoa pela minha rebeldia, me perdoa. Eu quero retomar a partir de hoje a minha vida, para viver um novo tempo contigo, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão em casa, para que o Senhor possa ajudá-los, para que a vida destas pessoas possa mudar, Pai, porque pode ser a última chance que o Senhor está dando a cada um de nós.
e precisamos nos consertar, e precisamos melhorar, e precisamos ser diferentes, e precisamos mudar. Pai, nos perdoa pela nossa desobediência, nos perdoe pela nossa incoerência, pelos nossos destemperos, pela maldade do nosso coração, pelas coisas vis que a nossa mente pensa. Nos perdoe, em nome de Jesus. Que a tua graça bendita, Senhor, seja sobre toda a tua igreja, sobre cada um que está aqui e sobre aqueles que não estão, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.